Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora e vamos que dá! Vamos que dá. Mariana Alcântara, carioca, administradora e pedagoga. É daquelas pessoas que você sabe que pode contar e que dá conta de realizar os desafios que aparecem. Começou sua carreira profissional no mundo da consultoria de negócios até direcionar sua carreira para a educação, deixando sua marca em algumas instituições de ensino. Apaixonada por gente, também transita nas áreas de recursos humanos, tendo liderado equipes e sempre propondo uma visão mais humana, focada nas pessoas. Hoje trabalha em uma iniciativa para a capacitação de jovens em tecnologia, juntando trabalho com impacto social positivo. E além de tudo isso, Mari tem uma veia empreendedora muito forte, seja intraempreendendo nas empresas por onde passa, ou realizando projetos e apoiando iniciativas que aparecem e que fazem sentido com o seu caminho. Muito ativa, criativa, idealista e com vontade de realizar são algumas características da Mari. E é com muito prazer que hoje conversamos com ela. Seja muito bem-vindo, Mari, e vamos que dá. Opa, obrigada aí pela apresentação, Fernando. Agradeço aí o Gui, você pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Eu escutei aí algumas das histórias inspiradoras que passaram por esse podcast, então é um prazer estar aqui, poder trocar um pouquinho, contar um pouquinho também da minha história. Maravilha, bem-vinda, Mari. Então conta aí pra gente, quem é a Mari de hoje? Quais são os caminhos que você percorreu até chegar aqui? Bom, eu acho que a Mari de hoje continua em constante aprendizado, assim. Mas hoje acho que eu estou certa do que faz sentido na minha vida, do que eu quero e do que eu não posso abrir mão. Então, para chegar até aqui foi uma evolução. Talvez eu possa dizer que eu já fiz de quase tudo nessa vida. Então, eu tive que anotar várias coisas aqui no papelzinho para não esquecer de nada. Vamos lá. Então, algumas das coisas que me fizeram chegar aqui. Então, eu já fui animadora de festa, já fui recepcionista, já fui vendedora de loja. Eu já fiz minha própria arte, então eu já vendi bijuteria, vendi brigadeiro na rua, já trabalhei em empresas multinacionais, em ONGs, escolas e faculdades, dei aula de yoga, fiz bico na fotografia e entre outras aventuras por aí. Então, esse percurso, né, me fez me conhecer cada vez mais e uma das coisas assim que eu passei a valorizar, talvez permeando por diferentes contextos de trabalho, modalidades e por diferentes locais também, né, já morei em alguns lugares. Acho que foi valorizar muito da cultura local, muito do nosso Brasil, assim, e acreditar muito no nosso potencial, assim, dos nossos ancestrais e do nosso povo. Mas acho que é isso. E você começou sua carreira em empresas multinacionais, como você mesmo disse, né? Grandes Uhum. empresas, até fazer uma guinada para a educação. Como foi esse processo? O que te motivou a tentar novos caminhos e educar jovens, adultos, enfim, construir um futuro na mente dessa galera? Bom, desde pequena eu sempre fui fascinada por educação. Os meus tios, meu pai também por algum tempo e o meu avô foram educadores. E o meu avô viveu a vida toda como educador. Ele criou uma escola, né, nos fundos da casa dele, que depois se tornou uma escola grande, que chegou a ter mais de 1.000 alunos, na zona norte do Rio. E durante parte da minha infância, eu participei bastante do dia a dia da escola, das organizações dos eventos, eu sempre estava presente e essa veia acadêmica acabava também estando muito presente, né, na minha vida. E aí foi um certo momento da minha trajetória profissional em multinacionais que eu participei de um projeto social, que era um projeto que a empresa patrocinava. Nesse projeto eu dava aula de introdução ao mundo dos negócios para crianças de uma escola estadual em São Paulo.
E eu acho que foi a partir daí que eu percebi, né, o quanto aquele trabalho me trazia uma sensação de dever cumprido, de propósito, de o quanto eu poderia impactar, e naquele momento, talvez com pouca bagagem de vida, pouca bagagem profissional, mas trazendo um impacto muito grande para aqueles jovens que estavam ali. E aí eu tive certeza que que aquela era a minha missão, assim. Então, acho que talvez a partir desse momento eu tive essa certeza e aí eu comecei a procurar por especializações acadêmicas, por oportunidades ligadas a esse propósito, educação. E aí eu fui aceita em uma universidade para estruturar uma área de carreira, de empreendedorismo aqui no Rio. E aí isso foi o início do processo. Então, acho que começou dessa forma. Eu tive o prazer de conhecer a Mari, acho que quando ela estava entrando, né, nessa universidade. Então, eu Sim. acompanhei aí grande parte desse caminhar e realmente a Mari é um canivete suíço. É tudo isso que ela falou que faz aí, mais um pouco. Sempre tem aquela função ainda que você não sabe que existe, mas ela tá lá. Bom, Mari, falando em educação, como é que você enxerga a educação hoje, né? Você que falou que já transitou entre escola básica e ensino superior, e como que você Uhum. vê, né, dessas experiências que você teve, até dos percursos alternativos, como Escola Livre, Pedagogia Waldorf. Então, como é que você vê essa aprendizagem no dia a dia? Você que já colheu um pouquinho de cada lugar. Bom, eu acho que primeiro a gente tende a achar que o ambiente acadêmico ele é constituído, né, pelo que os professores ali ditam e pelo espaço físico, né? Mas acho que grande parte do que é um contexto acadêmico, que é, né, aquela proposta de ensino, ela vai muito em linha qual é o formato, né, de interação que os alunos têm ali. Então, qual é a liberdade que eles têm, a autonomia naquele espaço, como essa construção de autonomia e de liberdade, né? Como esse formato de interação com os docentes. Então, a gente vê que as crianças de hoje, né, são muito privadas de serem crianças mesmo. Então, elas são reprimidas, deixam de ser crianças muito cedo. Isso no ensino, né, infantil e fundamental acontece muito. A gente vê também pesquisas, né, o quanto as empresas contratam pelo lado técnico, mas demitem pelo socioemocional, né? E o quanto a gente deveria estar investindo em outros aspectos nas escolas, nas universidades, que não só, né, para o técnico e ali para aquelas crianças, aqueles adolescentes passarem uma prova, passarem um teste, mas para que eles saibam, né, conviver ali em sociedade, para que eles construam, né, um caráter ali. Então, muitas vezes a gente vê os estudantes talvez reproduzindo discursos porque não houve essa habilidade de reflexão, enfim, essa construção de narrativa, ela não foi construída no momento que deveria ser, né? Então, não teve essa base acadêmica. Então, muitas vezes, essas crianças deixam de ter seu próprio discurso, passam a reproduzir outros discursos. E, para mim, isso assim, é algo que acontece muito, mas que tem mudado, mas que é como eu gostaria que fosse, né, a educação de hoje. Trazendo como exemplo também essas universidades que eu trabalhei, muitas vezes a gente recebia estudantes de escolas públicas que não sabiam ler e escrever. Então, assim, eles entravam na universidade sem saber ler e escrever. E aí, isso para muita gente, né, é assustante, mas é a nossa realidade. Então, a educação pública no Brasil, a gente vê algumas cidades, né, alguns estados, o Ceará, aí com várias escolas de um nível muito bom, enfim. Então, a gente vê alguns exemplos que caminham, né, na contramão aí, que estão, né, fazendo coisas interessantes, mas a gente ainda vê um sistema que vem caminhando de muito tempo com poucas mudanças. Tem escolas públicas, sim, que têm feito diferente, tem escolas públicas que são montessorianas, que são escolas Waldorf, que têm tentado trazer uma nova metodologia, mas não são todas. Então, enfim, acho que a educação ainda está assim, caminhando talvez a passos lentos. Você falou de autonomia, liberdade, que a educação tem poucas mudanças, e você Uhum. acha assim que o livre brincar, você não montar uma educação padronizada para todos os alunos, você deixar que os alunos também interajam com o modo de ensino, com o modo de aprender e as habilidades do futuro, que é realmente o que você falou, de conexão de Uhum. pessoas,
essa parte socioemocional e tal? Você acha que realmente é uma educação disruptiva, que a gente precisa pensar nisso para o futuro? Sim, eu trabalhei, né, em escolas com essa proposta e eu vejo muito assim ainda uma ignorância em relação a isso de que essa escola não é para o meu filho porque meu filho não vai saber passar numa prova lá na frente e meu filho não vai ser ninguém na vida. Mas nessas escolas, talvez, né, é exatamente isso, essa capacidade de reflexão, de interação e talvez de uma possibilidade real de troca e da criança também ser responsável ali pela construção, co-construção do que está sendo criado ali, faça muito sentido, porque essa criança tem essa autonomia de poder dar a sua opinião também, e a criança, muitas vezes, nesses locais, ela não é considerada, ela não é tão infantilizada no sentido de não de vou trazer um outro tipo de resposta porque ela não está ainda preparada para receber essa resposta, ou de repente não vou trazer isso para essas crianças porque elas não vão saber como lidar com isso. Então, não, essas crianças podem sim saber lidar com isso, né? Elas podem trocar. E esses espaços permitem muito isso. A gente já vê nesses espaços, a gente falando de comunicação não violenta. Então, uma outra forma de você trabalhar ali com seus, né, parceiros, com seus amigos. Então, são outras questões que são trazidas que transformam essas pessoas de uma maneira muito diferente do que aquele padrão. Então, não dizendo, né, que escolas mais padronizadas não façam sentido, né? Muitas delas têm aí alguns projetos bem interessantes, mas essas outras escolas também são escolas que deveriam, né, ter um valor assim, que a sociedade deveria ver com um valor, né, diferenciado, enfim, que não são vistas. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é um pouco disso. Não, é isso mesmo. Acho que a ideia é essa, né? A gente tentar pensar também um pouco do lado de lá do balcão, né? Que só as crianças a gente poder ouvir para a gente poder É, construir uma nova educação, né? Porque sim, eu até estava sim, lendo no outro dia que saiu um estudo, 65% das crianças de 1 a 5 anos vão trabalhar em algo que ainda nem existe. E está todo mundo sim. preparando as crianças para o Enem, né? Então, a Com educação dos certeza. pais, né? Que é isso. Eu É. acho que essa visão construtiva sua aí é altamente importante. Uma vez eu vi uma frase que me marcou, ainda falando sobre esse assunto, que muitas das vezes a nossa educação ela te prepara para o mercado de trabalho. E faz sentido Uhum, como a gente vive hoje. Mas aí a pessoa inverteu, ela falou assim, mas será que você quer ser uma mercadoria? E aí eu fiquei uhum, muito reflexivo sobre isso, né? Realmente, a gente talvez esteja ensinando muito mais habilidades técnicas do que relacionais, comportamentais. Então, é sim. isso, sendo treinados para preencher uma função, para ser, né, ser consumido e talvez depois descartado, enfim. Achei uma reflexão interessante, me fez pensar durante muito tempo. Na verdade, ainda faz. E acho que é isso que o Fernando falou, né? E que funções são essas, que profissões são essas que a gente ainda nem conhece, né? Então, assim, estão na nossa cabeça, a gente está, né, trazendo aí o que a gente acredita, mas será que vai ser isso o futuro? Então, né, será que a gente não deveria estar trabalhando para que o próprio estudante pudesse lá na frente se conhecer e saber o que que ele quer, né? O que que faz sentido? E Mari, como é que você vê o papel da tecnologia hoje no processo de ensino e aprendizagem? Quais são os aspectos fundamentais na educação que a gente não pode abrir mão, mesmo diante de tanta tecnologia, conexões digitais, e por quê? Então, vou dar o exemplo de onde eu estou, né, hoje. Eu hoje trabalho em um curso de formação de programadores, totalmente gratuito, e sem professores. Então, é um curso sem docente, em que os alunos são responsáveis pela sua própria evolução e por compartilharem conhecimento entre si com as outras turmas. Então, eles constroem sua própria, né, eles vão acompanhando sua evolução no curso, se eles sentem que precisam, né, ali de um apoio, eles trocam entre eles, enfim. Eles são avaliados por eles mesmos, também tem o robô e a tecnologia junto, mas outros estudantes também avaliam. Então, é um exemplo muito real assim da tecnologia sendo aplicada nesse processo de aprendizagem, mas eu acho que pensando muito nesse balanceamento dessa tecnologia com a interação também entre pessoas. Então, a tecnologia ela é usada como um meio, mas não descarta essa interação entre as pessoas. É necessário que haja essa interação para que o sistema funcione, porque se as pessoas não se ajudarem, o sistema não vai funcionar.
E aí, através disso, esses estudantes, né, eles vão ali refletir sobre o que eles estão aprendendo, eles vão se questionar, né, e vão evoluindo no curso, e vão aprendendo em conjunto e co-criando. Eu acho que assim, o mais importante, né, essa interação que faz, né, como eu disse, faz com que a gente seja, né, um sujeito crítico e questionador. E aí, assim, minha preocupação muito hoje é a evolução dessa tecnologia, assim, em uma escala, assim, muito rápida. Então, eu tenho muito medo do quanto eu não acho que ela não deva existir, não deva ser aplicada, mas o quanto, né, aplicação rápida e sem pensar nas consequências pode, de repente, interferir em algo muito importante, né? Na construção de um caráter de um jovem, por exemplo. Então, assim, a gente sabe, a gente, né, fala muito da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela surge, mas ela pega, para tomar decisões, ela pega ali bases de dados. E essas bases de dados, elas são feitas por pessoas, né? Elas são construídas por pessoas. E aí essas pessoas têm os seus vieses, têm né, o seu tipo de pensamento, tem seu contexto ali. Essa inteligência artificial, quando ela toma decisão, ela também é enviesada. Então, assim, a gente está substituindo uma coisa pela outra, mas sem avaliar se aquilo ali realmente está sendo benéfico ou não. Esse uso da tecnologia a qualquer custo e sem esse cuidado me preocupa um pouco, mas eu acho que é algo que vai existir e que realmente ela precisa ser usada como um meio e não como um instrumento de substituição, assim. Ela tem que permitir de alguma forma que essa troca ainda aconteça e não inibir essa troca. E você falou muito bem, assim, o que a gente sempre trocou também, o Gui, a gente também é da área de tecnologia, a gente sempre Uhum. comentou isso, né? Falando, se você pega toda a tecnologia, bota no funil, no final vão sair pessoas, porque até na É, inteligência artificial alguém tem que alimentar um banco de dados. Tá até comentando com o meu vizinho aqui, que é designer, ele fez um teste no chat GPT lá, pedindo para criar um parágrafo sobre um orixá, X, Y, uhum. não lembro qual era o orixá, mas a inteligência artificial não conseguiu montar o perfil do orixá, porque ninguém alimentou. Então, assim, Sim. é isso. A gente, dependendo do que se alimenta, a gente vê quanto perverso isso vai ser ou não, né? Teve um estudo que saiu, acho que foi 1 ano atrás ou 2 anos atrás, quando começou a inteligência artificial, que a polícia dos Estados Unidos já estava usando da inteligência artificial para identificar possíveis criminosos que passassem em alguns bairros, não me lembro a cidade específica, mas eles estavam fazendo esse estudo. E aí o que que acontecia? Normalmente as pessoas que eram possíveis infratores, enfim, possíveis criminosos eram pessoas negras e com um estereótipo bem definido, assim, bem delimitado. E aí, toda vez que passava uma pessoa negra, né, era um ponto de atenção para a polícia, assim, e aí a polícia tinha que estar naquele local, mas por que disso, né? Assim, por que desse pensamento, por que dessa base, né? Por que desse histórico? E aí, será que a gente não deveria repensar isso tudo? Enfim, então, eu acho que é uma questão bem profunda, né? E que é isso, se a gente não implementar com cuidado e avaliando, né, todos as possíveis consequências, talvez o resultado não seja tão bom. A gente só vai estar reproduzindo o que a gente já fazia, né, e que não era legal. Pois é, essa preocupação ética é muito importante aí na mediação da tecnologia mesmo. E Mari, você, além desse lado, né, da educação, você tem um lado empreendedor muito ativo também. E está Uhum. sempre envolvido com alguma novidade, seja executando algum projeto ou abrindo uma nova área, uma nova organização. Como é para você trabalhar com essa perspectiva de construir algo novo? Isso é uma das coisas que te move? Demais, assim, eu acho que saber que eu apoio, que eu faço parte da construção de algo, entender, né, que a minha opinião ela está sendo levada em consideração, entender que as minhas ideias estão sendo ouvidas, que as decisões são levadas para o coletivo e talvez, né, aí se eu estiver à frente de um projeto que eu estou conseguindo de alguma forma possibilitar que outras pessoas construam em conjunto. E aí eu falo muito, né, no meu discurso aqui, eu falo muito de inclusão, né? Então, acho que assim, quando a gente está construindo algo novo, né, e quando eu tenho a possibilidade de construir algo novo, eu acho que é a chance que eu tenho de permitir que mais pessoas construam em conjunto para que aquilo seja o menos enviesado possível. Porque às vezes, quando a gente pega uma coisa já pronta,
a gente vê que aquilo ali foi feito assim por uma pessoa e que não levou em consideração a opinião de ninguém e nem de fato quem vai usufruir daquilo. Como a inclusão para mim é uma coisa meio que negociável hoje em dia, assim, eu acho que quando eu estou nesse processo de estar trabalhando com a construção de algo, estar empreendendo, eu me sinto muito motivada e assim, sinto que eu estou fazendo um papel importante de estar ali trazendo, né, as ideias e trazendo a possibilidade de outras pessoas também compartilharem ideias e opiniões para que aquilo seja no futuro, né, algo que realmente faça sentido. No final, é empreender algo que seja bom para todos, né? E além de trabalhar com educação, você também tem atuação na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, principalmente em inovação e com olhar de diversidade e inclusão. Conta um pouco para a gente da sua perspectiva e dos desafios de como é trabalhar com esse assunto. O RH, né, por muito tempo e acho que até hoje, ele ainda é muito mal visto assim por muitas pessoas dentro da empresa. Eu acho sim que o RH precisa se reinventar. E eu acho que quando o RH está trabalhando com inovação, né, assim, atrelado à inovação e diversidade e inclusão, o RH passa a ter uma proporção e uma possibilidade de atuação que sai dos dados, né, que sai da análise estratégica de dados e passa a levar em consideração, né, isso que eu estava trazendo aqui, as experiências, o lado mais humano, enfim, o RH passa a ouvir as histórias, né, a entender de cada contexto para poder tomar decisões em conjunto a estratégia dos dados. Então, acho que é esse conjunto, né, que passa esse equilíbrio, né, entre as coisas, aí, entre as áreas. Então, para mim, o RH ele precisa entender de todas as áreas de uma empresa. Então, eu acho que um bom RH é aquele que entende o que cada área faz, o que é necessário para estar em cada área, como a área de pessoas poderia impactar, e eu acho que não só internamente, mas eu acho que o RH deveria pensar também no cliente, assim, nas pessoas que estão lá fora. Então, né, essa área que é especialista em pessoas poderia trazer de olhar inclusivo para os processos que estão sendo feitos para as pessoas lá fora. Então, acho que isso acontece ainda pouco, em poucas empresas, né? Mas que deveria ser, né, para mim, uma das atribuições do RH, olhar para pessoas como um todo, não só quem está lá dentro, mas quem também está sendo impactado pelo nosso trabalho. Trabalhar com inovação e diversidade, acho que possibilita um pouco disso acontecer, sabe? Você tem alguma empresa assim que você pensa assim que seja um case de sucesso assim, né, dessa área? Algum exemplo, alguma coisa para trazer? Ah, é difícil, mas assim, eu já trabalhei em uma empresa recente que a gente construiu assim esse processo do RH, né, poder olhar também os processos que estavam sendo feitos para além da área tradicional de RH. Então, assim, a gente olhava desde processos de cada uma das áreas específicas, seja de engenharia, de finanças, a gente entendia se aqueles processos eram processos que eram humanizados, que traziam algum tipo de conflito, que estavam sendo feitos da melhor forma possível. E não só isso, mas também a gente começava a mapear junto com a área comercial, como é que isso estava chegando para os clientes, como é que estava sendo a abordagem, como é que a gente estava transmitindo uma melhor mensagem. Então, enfim, o RH conseguia permear por várias áreas, pensando realmente em pessoas. É um exemplo, mas, assim, de cases, eu não sei se eu sei dizer. E super legal isso que você traz, Maria. Eu super concordo também que a gente está muito acostumado a falar de usuário no centro, né, de human-centric, principalmente quando a gente pensa em dor de cliente, estamos falando do Uhum, mercado externo. Então, muito legal você trazer essa perspectiva do RH, né, especialista em pessoas, poder olhar é, para isso também. Eu nunca sim. tinha ouvido falar sobre isso, muito interessante. Mari, você tem diversas experiências, né? Como a gente está conversando, e já enveredou por muitos caminhos. E às vezes eu sinto assim, uma sensação minha, né? De que às vezes a gente procura caminhos e respostas, fazendo um monte de coisa, tentando de alguma forma deixar a nossa pegada no mundo, ampliar nossa atuação. E você também, né? Que participa também de uma série de iniciativas, está sempre colocando a mão na massa. Agora, uma pergunta importante. Como você consegue equilibrar tudo isso, todas as demandas do dia a dia, profissional, pessoal, viagens, né, com tantos afazeres? E como é que você consegue priorizar o que precisa ser feito para não se perder aí
mar de ideias e projetos e realizações? Acho que trabalhar com impacto, né, é difícil porque a gente sempre quer abraçar tudo, né? A gente quer abraçar o mundo. Mas o equilíbrio, ele é difícil às vezes, só que eu acho que talvez hoje seja um pouco mais fácil de lidar com isso por ter mais maturidade emocional, mais maturidade até profissional, né? Eu acho que hoje eu já me permito, no meu ambiente profissional, de alguma forma limitar um pouco, assim, algumas demandas, né? Colocar alguns limites em algumas demandas o que antes eu não conseguia fazer. Então, muitas vezes, né, no início da minha carreira, enfim, até assim, pouco depois, eu ainda continuava trabalhando, por exemplo, até tarde para mostrar que eu estava sendo produtivo. Então, eu deixava de fazer coisas porque eu queria mostrar ali que eu estava produzindo, que eu estava ficando até tarde no trabalho. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Então, hoje em dia, eu imponho meus limites, eu acho que eu consegui chegar nesse lugar e consegui também entender que não é assim que eu vou mostrar meu trabalho. E até porque hoje o modelo de cultura organizacional, né, que eu gosto de trabalhar, o tipo de projeto que eu costumo me dedicar, não tem tanto a ver, né, com esse modelo tradicional e burocrático, enfim, e cheio de regras e exigências. Mas eu tento, assim, além do meu trabalho principal, minha principal fonte de renda, eu acabo pegando outros projetos, acabo me dedicando a outros projetos, mas eu tento priorizar por aqueles que têm alguma relação com o que eu já faço, porque aí eu consigo trazer algo de bom para um e para o outro. Então, assim, eu consigo juntar os dois e trazer alguma sinergia e pensar em parcerias, enfim. Então, eu tento priorizar por esses projetos e também pelos que têm mais impacto. Então, eu consigo entender os que vão, de fato, trazer algum impacto e aqueles que não. Então, que eu tento priorizar dessa forma quando eu penso em outros projetos. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada por esporte. Então, assim, eu gosto muito de estar fazendo algum tipo de esporte, de estar aí na rua, né, fazendo alguma coisa na rua, corrida, caminhada. Então, uma coisa que eu também tento sempre fazer, pensar que ou dia sim ou dia não eu vou ter que estar fazendo alguma coisa. Então, pelo menos 3 vezes na semana eu vou ter que estar fazendo alguma coisa, né, que eu tenha vontade do meu lado pessoal. E aí eu, às vezes, desmarco alguma reunião, ou quando eu vejo que aquele dia está todo cheio, eu tento encaixar em algum momento essa prática para eu poder também esvaziar a mente, para eu fazer o que eu gosto. Então, eu acho que eu cheguei talvez em um estágio onde eu me permito fazer isso. Então, acho que também depende muito, né, da sua evolução de carreira, o quanto você já consegue fazer, quanto você não consegue, enfim. Então, trabalhar Mas com é difícil, impacto, o Gui, grande resumindo. O que eu ia falar é o seguinte: trabalhar com impacto, o grande desafio é equilibrar os pratos, conectar os projetos e também saber dizer não, né? Sim, exatamente. Exatamente. Acho que é sempre. E eu acho que o impacto, né, o resultado, principalmente financeiro, ele demora um pouquinho mais, né, do que se você trabalha no mercado tradicional. Então, você já está demorando um pouquinho mais. Se você também não se priorizar, se você também não se ouvir, né, você acaba enlouquecendo, né? Então, acho que é um pouco disso. E isso é uma coisa que a gente ouve muito, né, das pessoas que trabalham em ONGs, terceiro setor e até negócios de impacto. Esse burnout, né, essa necessidade absurda, porque olhando para os problemas sociais, olhando, né, aqui fora da nossa janela, tem tanto problema que você vai ter que trabalhar a vida inteira e mesmo assim não vai conseguir É, solucionar, né, praticamente sim, nada assim, da complexidade que tem. Então, é importante saber sim, botar esses limites e não se sentir responsável por todas as dores do mundo. sim, com certeza. E conectando lá com o início da nossa conversa, né, sobre a educação, eu já ouvi uma menina falando que a gente tem que buscar o trabalho, o emprego e adaptar a nossa vida a ele, não adaptar o Uhum, trabalho à nossa vida, né? Então é o que você uhum, faz, assim, abrir mão em alguns momentos para a sua vida também. Então tem que sim, construir isso junto. sim. Mari, ao longo da trajetória você experimentou diversas culturas organizacionais, desde grandes empresas até escolas alternativas. Você consegue identificar algum aspecto que elas têm em comum? O que conecta isso? O que uma cultura organizacional é primordial para que ela prospere? E o que mata uma cultura? Boa. Acho que as pessoas são, né, as principais responsáveis por transformar.
e por fazer a cultura de uma empresa, de uma organização, enfim. Para que essa cultura prospere, na minha visão, essas pessoas elas precisam acreditar muito no negócio. Elas precisam compartilhar os valores da empresa, né? Aquilo que a gente já sabe, né? E aí muita gente fala. Mas eu acho que para além disso, né? Para além de acreditar no negócio, além de compartilhar os valores das empresas, eu acho que as pessoas também precisam ter diferentes vivências, né? Trazer aí diferentes contextos, e aí a empresa, a partir disso, né? Atuar de uma forma bem transparente com todas essas pessoas, né? Com todos esses contextos. Então, a gente vê que muitas empresas têm valores bonitos no papel, né? E colocam ali vários valores, sonhos, missão, não sei o quê, mas que dificilmente isso reflete o dia a dia do colaborador, os processos, como os processos são construídos, né, como eu falei um pouquinho antes. Eu acho que a cultura ela precisa estar presente, não só no papel e não só no compartilhar os valores, mas também ela precisa estar sendo pensada em cada detalhe, assim, em cada processo da empresa, em cada formato de modelo de gestão, de cerimônia, tudo precisa ser pensado, né, levando em consideração a cultura que se quer criar e a cultura que se quer manter. E aí vem, né, a importância de novo do RH, porque o RH, quando atuando, né, de forma estratégica, enfim, de forma humanizada, consegue entender quando tem algum atrito e fazer com que esse atrito não interfira, né, não impacte no que está sendo criado ali naquela cultura organizacional. Então, um bom RH, né, um RH que tem um olhar atento, individualizado, consegue atuar nesses conflitos, atuar nesses percalços que surgem aí e conseguir reverter para que as pessoas não se sintam, né, distantes da cultura, para que as pessoas até não impactem outras e mudem ali uma cultura empresarial. É uma habilidade fina essa, né, de conseguir equilibrar e fazer com que a cultura da empresa ela realmente esteja alinhada. A gente, né, eu já passei por diversas empresas e vi aí como é difícil você implantar uma cultura, mas também mudar uma cultura, né? Que é isso que você falou, são Sim. pessoas, e para as pessoas mudarem hábitos, mudarem comportamentos, percepções, não é da noite para o dia, né? Sim, e às vezes uma mudança de um processo faz com que as pessoas, um processo não pensado da melhor maneira, faz com que as pessoas repensem tudo que elas acreditavam sobre a empresa, né? Sim, tem muitos processos que são traumáticos, né, inclusive. É, Ô, Mari, a gente sabe que nessa caminhada de empreender, de realizar projetos, nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes não é fácil. Conta pra gente como é ter essa coisa de empreender, intraempreender, identificar oportunidades e correr atrás de realizar. Você sempre conseguiu o que planejava? Se não, como você lida com essa frustração de não atender às expectativas iniciais? acho que nem sempre eu consegui o que eu planejava, e eu acho que todas as experiências servem de aprendizado, né? Mas eu acho que todas elas foram me fazendo de alguma forma identificar algum aspecto que eu valorizava mais dentro de um projeto, de uma organização, de uma equipe. Então, eu acho que hoje eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, né? Então, é claro que eu tenho sonhos, é claro que eu tenho outras coisas que eu gostaria de construir, de criar, mas eu acho que hoje eu atuo com o que eu gostaria. Para eu conseguir atuar com o que eu gostaria, acho que eu precisei passar por diferentes projetos para poder pensar em diferentes formatos, em ter ideias, né, e ver vários dos lados, né, vários lados da moeda. Talvez em algum momento tenha me frustrado, mas hoje em dia eu sou muito grata assim por todo esse percurso, por tudo que eu fiz. Eu sou muito grata também por não ter ficado o tempo todo só em uma área, por ter permeado por outras áreas, conhecido pessoas diferentes e entendido como funcionam diferentes áreas. Acho que tudo isso impactou, talvez, no formato como eu levo hoje, né, o meu trabalho, o que eu acredito. Eu acho que quando a gente trabalha, né, com propósito, né, como eu disse, com projetos sociais, a trajetória ela demora um pouco mais, ela é um pouco mais sofrida, talvez, mas ela depois, no final, vale muito mais a pena. Então, é isso que eu acredito. Chegamos agora ao momento do espaço, Mário.
Qual o seu sonho nesse momento? Meu sonho, meu sonho nesse momento é ter uma vida tranquila, sem caos no momento. Então, eu me vejo com uma vida tranquila e mais em contato com a natureza e continuando trabalhando com impacto social. Eu acho que para mim hoje a paz de espírito é o mais importante. Ô Mari, se a sua vida fosse uma playlist, qual seria o nome da playlist da Mari? Eu fiquei pensando nesse nome e aí me veio uma música que eu gosto e eu pensei que tinha a ver, e eu vou explicar o porquê. Eu pensei no Errante Navegante. Assim como todas as pessoas, né, assim, eu errei muito na minha trajetória, cometi muitos erros, não só de escolhas, mas de coisas talvez que eu não tenha feito da melhor forma, né, enfim. Mas eu acho que eu continuei todo momento navegando e buscando conhecer outros mares, conhecer outras coisas. Passei por momentos de turbulência, momentos de calmaria, momentos que me exigiam ir mais rápido, e momentos que não tinha vento, que eu precisava estar ali entendendo que era aquele momento que eu tinha que estar e está tudo bem. Eu acho que isso fala muito sobre essa minha vida assim, não linear e sobre todos esses percursos que eu fiz até chegar até aqui. E na playlist O Errante Navegante, dessa velejada que você usa a natureza ao seu favor, horas tem o vento de mão bordo, horas tem o vento de borés. Escolha 4 músicas para compor cada fase da sua vida: a infância, a juventude, o hoje e daqui a 20 anos. Na infância, eu gostava muito do surreal e do lúdico. Então, meu filme favorito era Alice no País das Maravilhas, não pelo filme, mas pelo aquele momento que tudo caía no buraco de cabeça para baixo. Eu gostava de ver tudo caindo. Então, eu pensei na música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Boneca de pano, gente, sabugo de milho, gente. E eu amava o Sítio do Pica-Pau Amarelo e eu gostava dos personagens, de ver a descaracterização daqueles personagens. Então, pensei nisso da infância. E da juventude? Ah, da juventude, eu pensei, então, esse foi um pouco traumático, mas quando eu tinha 8 anos, meu pai foi transferido para São Paulo e eu sofria muito bullying em São Paulo, tanto pelo sotaque de carioca quanto por várias outras coisas. E eu odiava morar lá. E aí, na juventude, foi quando eu me dei conta que eu tinha que voltar para o Rio, que eu tinha que sair de São Paulo. Então, eu escolhi o Não Existe Amor em SP, porque apesar de eu gostar de São Paulo, eu acho que é isso. Não dá para descrever, como diz o crioulo, não dá para descrever. Excelente. E hoje? Tá, hoje eu pensei Gilberto Gil aqui e agora, então acho que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E essa é a minha filosofia atual de vida. Então, eu tento aproveitar o presente da melhor forma possível, e nos mínimos detalhes. Então, essa conexão com a natureza me fez cada vez mais entender que a beleza está nas coisas pequenas, assim, em cada coisinha que acontece no seu dia. Então, essa é a minha filosofia de hoje. E o daqui a 20 anos, eu pensei no sal da terra. Eu acho que vamos precisar de todo mundo para juntar as nossas forças, porque eu acho que vai ser loucura daqui a 20 anos, e eu acho que quem trabalha com isso vai precisar de cada vez mais recriar o paraíso. Então, é isso. Excelente, hein? Muito bom. Mari, na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? Eu pensei na compreensão. Eu acho que todos nós somos diferentes, né? E cada vez mais, né, importante, e principalmente nos dias de hoje, que a gente vê tantos casos de violência, intolerância, enfim, a gente deve cada vez mais procurar entender a história da outra pessoa e o que fez com que aquela pessoa chegasse onde ela está antes de qualquer julgamento. Então, a compreensão é o mais valioso que existe hoje em dia, assim, entender que aquelas pessoas estão longe de ser aquilo que a gente vê, né? Só o que a gente vê, que elas são muito além daquilo. E aí eu vou parafrasear aqui a Chimamanda,
que é o perigo da história única. Então, eu acho que é isso. Mari, a gente chegou agora no nosso momento final, que é a pergunta do buraco negro. É aquela que a gente faz que você não faz a menor ideia que essa pergunta vinha. Então, Mari, se você pudesse hoje falar com a sua criança, com a Mari de 6 anos de idade, o que que você falaria para ela hoje? Eu falaria para ela. Vou falar um pouquinho mais, tá? Vou contar um pouquinho da história. Quando eu era nessa idade, mais ou menos, um pouco antes de mim ter a minha irmã, e quando eu nasci, meu pai queria muito ter um filho homem. E aí ele começou minha criação, me tratando e fazendo com que eu gostasse de fazer só coisas de homem. E não existe isso de coisa de homem e de mulher, mas na época, né, e a gente até hoje, né, sabe quanto a sociedade entende que existe esse lugar. Mas a questão é que eu gostava mesmo de fazer muito mais coisas que não eram consideradas tão femininas do que, né, do que a sociedade entende. E aí para vocês terem noção, até xixi em pé eu fazia, porque foi o que eu aprendi, como meu pai me ensinou. Mas muitas das coisas eu tinha vergonha de gostar, porque eu achava que não era o meu lugar e que meu pai estava me obrigando, mas não era o meu lugar, apesar de eu querer. Então, eu acho que hoje, se eu pudesse, eu falaria: aproveita mesmo, seja quem você é, e não liga para o que os outros estão pensando, porque lá no futuro você vai entender que tudo isso fez sentido para você chegar onde você chegou hoje. Então, eu acho que é isso. É isso, muito bom. Obrigado, Mari, por Muito bom, compartilhar. excelente. Vamos juntar nossas forças e repartir melhor o pão, né? É, Criar o paraíso agora para para merecer o que vem merecer. depois. Isso aí. É isso aí. Vamos embora. Mas Mari, só, hein, Gui, rapidinho. Mas falei. vou fazer a última pergunta, porque ela falou tanto de natureza, eu queria saber o que que ela aprende com a natureza todos os dias. Eu aprendo a ver a beleza em cada detalhe, tanto nas cores das flores, nos animais, assim. Outro dia eu estava vendo, minha mãe cria galinha, né? Eu estava vendo os cachorros lá em casa brincando né, na casa dela brincando com as galinhas e vendo assim quanto é possível ter sinergia em tudo e construir uma coisa, um coletivo que funcione. Então, assim, você fica vendo a flor cai no momento exato, e se você for parar para pensar o tipo de fruto que dá na época que você precisa comer aquele tipo de fruto, então no inverno dá dão as frutas que são necessárias para você comer no inverno, no verão as que são necessárias para você comer no verão. Enfim, é tudo tão conectado, né? E tudo tão belo de uma maneira tão simples que a gente fica querendo fazer com que as coisas sejam difíceis e trazer um monte de coisa difícil, mas na verdade é tudo muito simples e muito fácil. É só a gente entrar em sinergia, né? E é aquilo que eu acho que eu falei da compreensão, né? E compreender que algumas coisas são daquela forma mesmo, e não tem o que a gente fazer, acho que é aceitar. Excelente. Então, toca o barco aí, Gui. Quem toca o barco é a Mari que é navegante aí, eu não toco o barco, não. Ela que tem o brevet aí de piloto, sou eu não. E Mari, conta pra gente aí, e para quem está ouvindo a gente, onde é que a galera te acha? Tá, meu LinkedIn, acho que eu não estava muito preparada, mas eu não sei exatamente, mas está como Mariana Alcântara, Mariana-Alcântara, eu acho que é isso. E meu Instagram, ele é M-A-S Alcântara. Mari, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter topado o convite. Foi um prazer para mim, é sempre muito gostoso receber amigos aqui, então eu gostei muito e, pô, vamos que dá. O que ficou para mim da sua história é vamos que dá. É isso, Boa. Mari. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo papo aí, foi realmente inspirador. E saber que a gente está no caminho todo mundo junto, né? Como você falou, o céu da terra, vamos dar a mão que dá. Vamos fazer todo mundo junto, porque o futuro está logo ali. E a gente tem que Sim, transformar esse planetão aí que está precisando de muita gente, né? Para sim. merecer o que vem depois. Obrigado, Mari. Valeu mesmo. Obrigada vocês dois, é um prazer, né? Como eu disse, é um prazer estar aqui, é um prazer poder contar um pouquinho da minha trajetória. Espero que realmente inspire algumas pessoas. Eu estou aí também para construir em conjunto. Acho que é isso, né? Quando a gente faz em conjunto, a gente faz muito mais forte, com muito mais impacto, muito mais potência. Então,
unir nossas forças e pensar no coletivo. É isso aí, vamos que dá, tamo junto. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá.